vamos falar sobre revogação do testamento e rompimento do testamento. Também o Código Civil traz algumas disposições sobre esses assuntos. São breves disposições e vamos comentá-las agora aqui, tá? Sobre revogação do testamento, vejam o que diz o artigo 1969, que é onde começa esse assunto. O testamento pode ser revogado pelo mesmo modo e forma como pode ser feito. Percebam o seguinte, lendo esse artigo literalmente, do modo como ele está, a revogação exige outro testamento. Não existirá revogação, não é possível uma revogação de maneira verbal. Não é possível uma revogação nem por escritura pública, tá? Nem por instrumento particular, nem por um codicilo, nem por um simples manuscrito do testador, tá? O 1969, ele é claro, o testamento pode ser revogado pelo mesmo modo e forma como pode ser feito, ou seja, por outro testamento, tá? Alguns autores alguns autores têm a ideia de que, assim, se eu fiz um testamento público, eu preciso, e quero revogar esse testamento, eu preciso de outro testamento público. Se eu fiz um testamento particular, eu posso revogar por um testamento particular e também por um público. Eu, particularmente, não concordo com isso, tá? É a mesma forma e modo como foi feito, ou seja, por outro testamento. Testamento revoga testamento, tá? O que não revoga testamento é qualquer outra manifestação feita fora de um testamento. Se você fizer uma escritura pública dizendo revoga o testamento feito no dia tal, não está revogado, porque, a não ser que essa escritura pública consista num outro testamento público, certo? Aí tudo bem, certo? Olha o artigo 1970. A revogação do testamento pode ser total ou parcial, tá? Então, o testamento pode ser revogado totalmente, em toda a sua estrutura, em todo o seu conteúdo, ou apenas parcialmente. Olha o parágrafo único. Se parcial, se a revogação for parcial, ou se o testamento posterior não contiver cláusula revogatória expressa, o anterior subsiste em tudo que não for contrário ao posterior. Então, um testamento é que pode revogar um testamento anterior. Eu fiz um testamento hoje. Faço um testamento daqui um mês. Esse testamento que eu estou fazendo daqui um mês pode conter uma cláusula resolutória, uma cláusula revogatória expressa. Revogo o testamento anterior. Pronto, aí não tem dúvida. Mas imagine que o novo testamento que eu fiz não contém uma cláusula revogatória expressa. Ela apenas dispõe ou contém outras disposições testamentárias, certo? Aí faz necessária a análise comparativa para saber o que é compatível com o anterior ou não, né? Então, nem sempre, observem isso, nem sempre o testamento posterior vai revogar o anterior simplesmente por ter feito um testamento posterior. É possível até a coexistência de dois testamentos, certo? O que é necessário, como eu acabei de dizer? Você precisa comparar as disposições dos dois testamentos. Primeiro é assim, tem uma cláusula revogatória expressa? Não tem discussão. O anterior está inteiramente revogado. Não tem? Você precisa comparar, certo? Se o Novo Testamento não tiver essa cláusula revogando expressamente o anterior, né? E se ele não for incompatível com o anterior, nós teremos dois testamentos em vigor. E os dois devem ser aplicados, né? Quando que pode ocorrer uma cláusula incompatível? Ora, num testamento que eu fiz hoje, eu deixei a casa na rua tal, número tal, para o Zé. A casa da rua X, número Y, para o Zé. Faça um outro testamento daqui a um mês, deixando a mesma casa da rua X, número Y, para Maria, sem uma cláusula revogatória expressa. Certamente, este primeiro testamento, na cláusula que eu deixei para o Zé, a mesma casa que depois deixei para Maria, já não está valendo mais. Certo? É essa análise que é necessária fazer.
cautela, se vocês resolvem advogar para alguém que vai fazer um testamento, né? Revoga expressamente o anterior. E aquilo que você quer que seja mantido do anterior no novo, repete no novo. Acaba a discussão. Não é que acaba, elimina a possibilidade de alguém dizer, olha, isso aqui não foi expressamente revogado e não é tão incompatível assim. Então, a cautela na prática exige isso. Resolveu fazer um novo testamento? Revoga expressamente o anterior. Quer manter algo daquele primeiro que você fez? Repete no Novo Testamento. Acaba a discussão, acaba o problema, acaba o perigo de surgir discussões de interpretação, de compatibilidade ou incompatibilidade de cláusulas testamentárias. Certo? Olha o artigo seguinte, 1971. A revogação produzirá seus efeitos ainda quando o testamento que a encerra, quer dizer isso, né? O testamento que revoga, né? Vier a caducar por exclusão. Então, imagina que eu faço um testamento hoje, daqui um mês eu faço um outro testamento, certo? Esse novo testamento que eu fiz, né? Eu deixei lá uma casa para o Zé, certo? E o Zé foi excluído por indignidade, tá? Ainda assim está revogado o anterior. A exclusão por indignidade não afasta a revogação do anterior. Também não afasta situações de incapacidade ou renúncia do herdeiro nele nomeado. Imagine que eu nomeei um herdeiro, uma prole eventual que não nasceu, né? Não vai, mesmo assim, se o testamento é posterior, né, e aquilo que eu deixei não chegou em quem eu queria, de repente por premoriência, morreu antes, caducidade, né? Mantém-se a revogação do anterior. Renúncia. Eu deixei algo, fiz um testamento hoje, daqui 30 dias fiz outro testamento, deixando algo para, nomeando o herdeiro, meu herdeiro Zé. O Zé renuncia. Isso significa que o testamento anterior está valendo? Não. Mantém-se a revogação dele. É isso que está dizendo a primeira parte desse artigo. Então, a exclusão por indignidade, eventual incapacidade para receber herança, ou renúncia de herdeiro, premoriência, né? São situações que mantêm a revogação. Tá? Mas olha a parte final. Não valerá a revogação se o testamento revogatório for anulado por omissão ou infração de solenidades. Então, eu omiti algumas solenidades, algumas formalidades. Vocês viram que o testamento é recheado de formalidades. Precisa X testemunhas no particular, o público tem que ser lido na presença, tal. Imagine que algo disso foi desrespeitado, né? Ou por vícios intrínsecos. Imagine que quando eu fiz o segundo testamento, eu fiz mediante coação. Fui coagido. Ou eu estava já mentalmente incapacitado quando eu fiz o segundo testamento. Se por algum desses motivos o testamento segundo que eu fiz for anulado, né, este segundo não revoga, porque se ele foi anulado, ele não produz efeitos. E se ele não produz efeitos, né, ele não revoga o anterior. Aí o anterior está valendo. Tá? O último artigo deste tópico da revogação fala assim: o testamento cerrado que o testador abrir ou dilacerar, lembram que o testamento cerrado ele é costurado, lacrado, né? E só pode ser aberto pelo juiz depois do falecimento, né? Ou for aberto ou dilacerado com o seu consentimento, haver-se-á como revogado. Então, se o próprio testador que fez o testamento cerrado abrir o testamento, ele está revogado. Se um terceiro abrir com o consentimento dele, está revogado. Discussões no Poder Judiciário surgem aos montes, não porque o testamento cerrado é algo raro, né? Mas você encontra decisões na jurisprudência, né? No Poder Judiciário, debatendo justamente isso. Foi entregue aberto depois que ele faleceu, mas não foi com o consentimento do testador. Então, o testamento cerrado vale. Como provar isso? Depende da prova, depende da análise do caso concreto, né? Daí o risco de se fazer um testamento cerrado.
tá? Se ele chegar aberto ao Poder Judiciário, ele está revogado. A não ser que ele tenha sido aberto sem o consentimento do testador. Como demonstrar isso? A princípio, chegou aberto, está revogado. Tá? Rompimento do testamento. Isso é interessante. Olha só. Sobrevindo, 1973 do Código. Sobrevindo descendente sucessível ao testador, que não o tinha ou não o conhecia quando testou, rompe-se o testamento em todas as suas disposições. Em todas. Se esse descendente sobreviver ao testador, ou seja, se quando o testador morrer, o descendente ainda estiver vivo. Tá? Porque se ele não estiver vivo, ele não vai discutir herança e não precisa romper testamento nenhum. Né? O que está dizendo esse artigo? Quando eu fiz um testamento, né, imagine que eu não tenho herdeiros necessários. Né? Não tenho herdeiros necessários. Eu tenho só lá 3 irmãos. Os irmãos são herdeiros necessários? Não são. São colaterais. Eles são legítimos, mas não necessários. Né? Alguns chamam de herdeiros facultativos. Como que eu me livro dos irmãos se eu não quiser que os meus bens cheguem até eles? Basta fazer um testamento deixando para outra pessoa. Né? Pronto, eles vão ficar bravos comigo, né? Mas eu já vou ter morrido mesmo. Né? Enfim, o que fazer? Né? O que fazer? Então eu faço um testamento nomeando o Zé meu herdeiro. Se 100% do meu patrimônio é disponível, o Zé vai receber 100%. Isso quando eu fiz o testamento, certo? Depois que eu fiz o testamento, né, eu descobri um filho, ou eu tive um filho, ou eu adotei um filho, tá? Todas as situações é um exemplo do descendente que está surgindo, né? Esse testamento que eu fiz rompe-se, será rompido. Alguns falam de ruptura do testamento, né? Alguns chamam de revogação presumida, né? Porque o legislador parte da seguinte ideia: se eu, quando fiz o testamento, soubesse que tinha um filho, né? Porque ele pode vir depois, ou ele pode existir e eu ainda não o conheço, né? De repente vai surgir uma investigação de paternidade aí, né? Se eu soubesse que tinha um filho, não teria deixado a minha parte disponível, todo o meu patrimônio, né, para o Zé, que é só um amigo meu. Então, esse testamento não vai produzir efeito algum. Algum. Isso depende da vontade do testador, é uma revogação, é uma ruptura ipso iure, automática, imposta pela lei. Tá? Imposta pela lei. Alguns autores levantam a possibilidade de, quando você faz o testamento, você colocar uma cláusula assim: se aparecer algum descendente que hoje eu não conheça, né, ainda assim mantenho as presentes cláusulas testamentárias, etc., não se admitindo a ruptura do testamento. Autores, como, salvo engano, Cristiano Chaves, dizem assim: é uma disposição válida e deve ser respeitada. A vontade do testador é algo que deve ser protegido ao máximo, inclusive nesse ponto. Outra situação: eu já tenho filhos. Então eu tenho lá 3 filhos hoje. Faço um testamento, certo? Faço um testamento e deixo a parte disponível, porque agora eu tenho filhos, então deixo só a minha parte disponível para o Zé. Certo? Então, o Zé vai receber, que não é parente meu, não é nada, ele é um amigão meu. Né? O Zé vai receber esse 50%, que é a minha parte disponível. Se eu já tinha filhos e deixei a minha parte disponível para um terceiro estranho à família, vamos chamar assim, né? E depois disso surge um filho novo, o testamento não se rompe.
Porque eu já tinha descendentes e eu, testador, fiz a opção para não deixar a parte disponível para eles. Então, o testamento só irá se romper se surgir um descendente e se, no momento em que eu fiz o testamento, eu não tinha outros descendentes. Porque se eu tivesse outros descendentes, o testamento não irá se romper, mesmo que surja um descendente posterior, um filho após o momento da realização do testamento. Tá? O mesmo se aplica, vejam 1974. Rompe-se também o testamento feito na ignorância de existirem outros herdeiros necessários. Gente, quais são outros herdeiros necessários além dos descendentes? O cônjuge e os ascendentes. Então, imagine que você desconhece que você não tem mais pais, na sua opinião, quando você está fazendo o testamento, você não tem ciência de que tem um avô vivo, né? E que aparece depois, né? Pronto, rompe-se o testamento também em todas as suas disposições, né? É mais difícil de provar esse 1974. Como que eu não sabia, por exemplo, que tinha um cônjuge, né? Então, teria que ser aquela história, né? Caiu o avião, foi dado como morto, né? Então, minha esposa faleceu. Né? Minha esposa não apareceu mais. Está lá um processo de ausência correndo ou de declaração de morte presumida correndo. Né? Eu faço um testamento, né? E pronto. Anos depois, ela reaparece. Né? Tem até um filme que trata disso. Né? Anos depois, Náufrago, né? Anos depois, ela reaparece. Pronto, rompe-se o testamento. Tá? Finalmente, diz o 1975, não se rompe o testamento se o testador dispuser da sua metade, não contemplando os herdeiros necessários de cuja existência saiba, ou quando os exclua dessa parte. É um texto até desnecessário para o Código Civil, né? Porque se você tem ciência de que tem herdeiros necessários, dispõe só da metade disponível, não vai nunca se romper o testamento, como já dissemos. Né? O testamento continuará válido. Em todas essas circunstâncias, o que pode acontecer é de a parte entregue em testamento, a parte disponível, ultrapassar, né, os 50%. E aí volta para aquela necessidade de redução das disposições testamentares que vimos. Certo? É isso que trata o Código sobre revogação e rompimento do testamento. Certo?